Bom dia, pessoal! 19 de junho, 9h41. Bora para a nossa live de hoje. O papo de hoje vai ser o que é ata de assembleia e como redigi-la. Doutor Jorge e doutora Patrícia já estão aqui, ó, na salinha de espera para entrar ao vivo com a gente aqui, para bater um papo, trocar ideia com vocês sobre esse tema de hoje. Antes disso, vocês não estão vendo, eu estou uniformizado aqui, como vem fazendo isso aqui já há um bom tempo. Lembrando vocês, é hoje, quinta-feira, 19 de junho, às 10 da manhã. Doutor, o que é hoje? Hoje é a 33ª edição da Marcha para Jesus. Vai ter a saída dela lá no metrô, Estação Luz, às 10 horas, seguirá em direção da Praça do Herói das Forças Expedicionárias Brasileiras, próximo ao Campo de Marte, ali na Zona Norte de São Paulo, pertinho do escritório do Dr. Jorge. E você está mais do que convidado. Já está montada ali uma mega estrutura, onde vai receber grandes nomes da música gospel aqui nacional. Então, pessoal, eu já estou lá, gravando a live para vocês aqui, mas eu já estou lá. E aguardo vocês também, assim que vocês assistirem a live, dá um pulinho lá também, para conhecer, para participar. Fechou? Bora lá. Recado dado. Vamos começar a nossa live de hoje. E para brilhantar a nossa telinha aqui, já vou chamar a nossa doutora Patrícia. Vem dar um bom dia pro pessoal, doutora. Bom dia, doutor Robson, bom dia a todos que estão aí nos assistindo, prestigiando mais um dia de live, né? Mais uma semana. E estamos aqui novamente para falar um pouquinho mais sobre esses assuntos do condomínio que é tão importante. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Patrícia, sou advogada e sou mediadora extrajudicial. E é isso. Bora lá? O assunto é interessante hoje. Perfeito. Bora para cá, doutor Jorge. Vem dar um bom dia pro pessoal. Bom dia, tudo bem? Mais um dia e nós estamos aqui firme e forte. É um feriado da Marcha de Jesus, mas nem Jesus, a gente está aqui firme e forte. Meu nome é Jorge, brincadeiras à parte, sou advogado condominialista, e síndico e contador também. Eu faz entender um pouco de gestão de condomínio. Isso é muito importante, porque hoje, com a demanda que nós temos, se o síndico não tiver gestão, saber o que é uma ata, saber quanto aprova numa ata, saber que quem está participando, quem não está participando. Me diga uma coisa, quem é de print pode votar? Pode participar. Votar não, tá? Inquilino é a mesma coisa. Pode assistir à assembleia, mas votar também não. Ou ele tem procuração, né? Aí tudo bem. Caso contrário, não. Então é isso. Então a gente vai estar discorrendo isso hoje e com excelente pauta que nos dá a permissão de a gente cada vez saber melhor no sentido de se aprimorar. Porque a maioria da assembleia que eu fui, há muita contestação posterior. Por quê? Eles levam a ata para casa. Levam a ata para casa. Muitas vezes eu recebia no escritório, parecendo papel de pão, tudo amassado, tudo lascado. Porque a pessoa ia para a assembleia, depois não colocava em pastinho, não colocava nada, amassava tudo, ou quando era caderno, né? Né, doutor? O pessoal não estava em caderno. Você acredita, doutor? Depois arrancava a folha e falava, tá certo. Muitas vezes não tá certo, pessoal. Vocês têm que conferir, pessoal. Porque assim, litigância de má fé. Construção, limpeza, elevador que são aprovados. Olha quanta coisa aprovada, pessoal. Que a gente passa despercebido. Levanta a mão quem aprova. Baixa a mão. Agora levanta quem não quer. E se eu levantei a mão 2 vezes? Você viu? Né, doutor? E se você levantar a mão, doutor? Não, é isso que é um negócio sério, o pessoal leva meio que na brincadeira. Só que é negócio que nem fala na Bíblia, né? O pessoal erra, o pessoal peca por falta de conhecimento.
E nessa casa, referente à ata de assembleia, se a gente pega pelo Código Civil, ali na parte de condomínio, ele não especifica o que venha a ser redigido na ata. Deixa omisso isso daí, praticamente. E quando a gente pega na lei de 64, a lei dos condomínios de ilícitos e incorporações imobiliárias, ele, referente à ata, ali diz para ser apresentada aos condôminos 8 dias após sua confecção, ou seja, após a assembleia. Fora isso, não fala mais nada. Mas deixa aquela sugestão, praticamente no Código Civil, para a gente se apegar um pouco na lei das sociedades anônimas, ou seja, aquela sociedade por ações, que ali praticamente tem assembleias. Então, ali naquele caso, ele acaba mostrando um pouquinho mais, dando um norte para a gente, mas também não é 100%. Aonde tem que estar esse tipo de regramento para a condução da Assembleia e redação da ata, deveria ser na própria convenção. Mas a maioria, boa parte dos condomínios não tem isso. Então a gente vem hoje para bater um papinho para vocês, para dar pelo menos um norte, ou deixar alguns síndicos meio bravo com a gente, e algumas administradoras também. O que vem a ser uma ata? Pessoal, a ata nada mais é do que um resumo do que aconteceu na Assembleia com os moradores. E ali ela deve demonstrar o resultado daquilo que aconteceu. Tem os pontos específicos, a gente já vai elaborar para vocês aqui, vai dar uma orientação, mas vamos esmiuçar um pouquinho mais isso daqui. O que a gente vê muitas vezes na parte da Assembleia? Por exemplo, como que funciona? Primeiro dos pontos a fazer ali é a eleição tanto do presidente, que vai compor a mesa ali, e ele vai dar os trabalhos, vai colocar ordem nos trabalhos que serão feitos, e o secretário. Normalmente, o secretário acaba sendo um representante da própria administradora, ou em outras situações, acaba sendo até um advogado do condomínio. Nesse caso, até considero legal, sendo os dois, como um ou outro como secretário, porque eles têm capacidade técnica, conhecimento de como redigir, como elaborar a ata. Só que aí vem aquela questão: quem é que vai impugnar essa ata? De que maneira vai ser impugnada? Vou botar até um exemplozinho para vocês entenderem aonde eu quero chegar aqui. No caso aqui da live, estamos em 3 advogados e nós sabemos muito bem como funciona uma audiência. Como que funciona essa audiência? Aproveitando a telinha aqui, colocar a doutora Patrícia como juíza, o doutor Jorge e eu como advogados, cada um defendendo o seu cliente. Como que funciona isso ali no fórum, na sala de audiência? Tá, a juíza, ela tem, hoje, como é mais moderninho, tem uma tela de computador à sua disposição, na qual ela vê parte do processo e vê a edição da ata da audiência. Obrigado. Tem também à disposição telinhas para auxiliar da juíza, que vai estar digitalizando aquilo que a juíza for falar para colocar na ata. E vai ter mais 2 telinhas também, uma para mim e outra para o doutor Jorge, que nós, como advogados, estaremos acompanhando tudo que está sendo redigido naquela ata da audiência. Por que disso? A partir do momento que teve o trâmite na audiência, o depoimento, alguma coisa do tipo ali, entendemos, chegamos num senso, a juíza começa a solicitar a anotação na ata. Do jeito que ela está solicitando, tanto o doutor Jorge quanto eu, na hora que está sendo escrita a ata, a gente pode fazer o quê? Excelência, pela ordem. Escreveu tal coisa aqui agora, mas no momento nós falamos assim. Doutor Jorge ou eu, você, de fato, verdade. Fulano, pode corrigir isso aqui. Coloque de volta tal coisa.
doutor, eu não concordo com aquilo que você está falando agora, vai ficar do jeito que eu quero. Ok, excelência, agradeço a atenção, mas, por gentileza, anota minha impugnação agora aí, meus protestos. Ela vai colocar uma linha a mais ali. Protesto, doutor Robson está protestando por tal coisa assim, assim, assado. E vai estar justificando e continua a redação. Por quê? Na hora que eu quiser fazer um recurso, eu tenho aquela brecha na ata ali. Percebeu? Agora, quando que vocês viram esse tipo de atitude numa assembleia condominial? Que esse documento tem tanto valor como uma ata de juiz, de um julgamento. E a gente não vê esse tipo de coisa, não vê esse tipo de preparo, não vê esse tipo de zelo, muitas vezes. Pelo menos em muitas assembleias que eu acompanhei, acabei não vendo isso. E outra coisa que a gente vê, que eu também não gosto muito disso, e agora eu vou estar falando para vocês, é o pessoal fazer um rascunho da ata da Assembleia, para depois ser digitalizado, para depois ser passado para o presidente, para o secretário, para assinar a validação da ata. Pessoal, desculpa, mas não é legal. Isso aí deve ser feito na presença de todos. Inclusive, a gente pega pelo Código Civil, nessa parte nova que fala da Assembleia Eletrônica, que ela deve ser encerrada a ata dela logo na sequência que está encerrando a Assembleia. Ali está específica essa lei. Doutores, quer pontuar alguma coisa sobre isso? Então, eu acredito, doutor, que até antes disso, tanto a parte do síndico, a parte administradora já tem que se mexer, no sentido da convocação. Antes de vir à Assembleia, tem a convocação. Então, ali já tem um prenúncio do que vai colocar nessa ata. Porque as pessoas acham que a ata tem que colocar tudo. As contendas que tem lá, as brigas que tem, nada disso. É muito resumido, tem que ser resumido. Por quê? E tem que ser de tal modo, doutor, que todo mundo entenda. Porque, por exemplo, vai aprovar uma construção no condomínio. Às vezes a pessoa aprova somente para o começo dos trabalhos, quer contratar engenheiro, contratar o pintor, contratar isso, contratar aquilo, e até para fazer um orçamento. Agora, aprovar mesmo a construção, esse vai para o segundo momento. A partir do momento que tiver escrito do modo que as pessoas não entendem, o síndico pode até contratar, mandar pintar. E aí, como fica? Se passou despercebido. Então, começa pela convocação e as pessoas têm que estar cientes o que está acontecendo e não deixar de jeito nenhum passar nada na ata, porque passou, doutor, foi registrado depois, a ata sai, é registrada, depois volta. Passou no registro, acabou. Sim. Doutora Patrícia, tem um comentário? O doutor Jorge chegou num ponto que eu queria comentar, né? Sobre o conteúdo do que é colocado na ata, né? E aí eu lembrei muito no caso da mediação, né? Como eu faço mediação, na mediação acontece de tudo ali. Então, tem briga, tem isso, tem aquilo. Ah, fulano xingou, fulano falou isso, fulano chorou. Eu não vou colocar isso, né? O termo de acordo é simplesmente o que foi decidido, são as decisões, são as coisas que chegaram ao acordo. A gente não vai falar outras coisas. E na ata também é a mesma coisa, né? Você vai falar sobre... Então, é uma coisa que eu acredito que dá para ser feito naquele momento. Não tem necessidade de levar para o rascunho para refazer. Eu não acho essa necessidade. É uma coisa sucinta, é o que foi discutido, tudo, só dados importantes, não vai descrever. Que não é que nem um depoimento que você fala assim, nossa, o secretário vai ter que digitar palavra por palavra, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, está escrevendo, tem que digitar palavra por palavra. Não é assim. Então, assim, eu já vi gente falando, nossa, mas como que é difícil ser secretário, tem que, escrever. Não é isso que acontece. Então, as pessoas precisam aprender isso, o que é colocado lá. E aí precisa, sim, finalizar, é importante,
né, que finalize no mesmo dia, porque isso causa uma certa insegurança. O ser humano, ele esquece até o que comeu no dia anterior, imagina o que tomou, o que foi falado lá. Então, precisa colocar assim no papel no mesmo dia. Isso é uma coisa que eu acho essencial no caso da ata. Só aproveitando o teu gancho, doutora, vamos voltar um pouquinho antes da Assembleia, como o doutor Jorge me estava comentando agora há pouco, o edital de convocação. Eu sou daqueles que votam ou entendem que o edital tem que ser com pouquíssimas pautas, estourando 4, e já acho que é muito, e evitar aquelas pautas de assuntos gerais. Por que disso? Vai falar sobre o quê? A pintura da fachada. Se vai falar sobre a pintura da fachada, eu entendo, principalmente hoje, pelos meios eletrônicos, canal eletrônico, e-mail, site do próprio condomínio, o aplicativo, que você pode deixar à disposição a tomada de preço e as empresas que estão ali. Ou seja, as propostas de valores, que empresas são, certidões que já foram pesquisadas sobre essas empresas, deixar tudo à vontade para o pessoal ali, para no dia da Assembleia, vai fazer o quê? Que o doutor Jorge falou, nossa, vai ter discussão, tudo mais, vai botar tudo isso na ata? Não, 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 não. Começou os trabalhos, teve eleição do presidente, secretário, tudo mais, compôs a mesa ali, isso de uma maneira mais básica. Falou a primeira pauta, vai analisar a tua coisa, pintura da fachada, em vez de falar assim, ó, fizemos pesquisa, teve contato. Não, não, já está, já entregou na mão dos condôminos. Quem teve interesse já pesquisou, quem não teve interesse vai verificar na hora ali, pode pegar pelo próprio celular com o aplicativo e verifica na hora o que está acontecendo. Não fica só aquele negócio, olhei no telão. Não, não, já conseguiu ver antes aquilo, já sai com uma ideia, eu quero votar na empresa B. O outro, não, gostei da empresa C. Não importa o critério. Aí vem falar que nem agora. Nossa, vai ter um monte de discussão. Não é discussões, não é briga, não é discórdia. É apresentar opinião. Levantou a mão um, diga qual que é o problema. Olha, me interessa a empresa tal por causa de A, B, C, D e E. Pronto, fechou. O que é relevante nesse bate-papo que vai estar tendo ali entre os condôminos? Voto vai formar a decisão de outros condôminos. Não é que todo mundo vai levantar, vai discutir alguma coisa. Vai apresentar um critério técnico, uma opinião ou observação que ficou em aberto, alguma coisa do tipo ali. Feito isso, abre-se para voto. Votou? Outra coisa que eu acho essencial, independente do número de condôminos. Votação em aberto. Não colocar lá, olha, 17 pessoas votaram aqui a favor e 20 votaram contra, encerrou. Como o doutor Jorge mesmo falou no início aqui, vai que a pessoa levantou a mão 2 vezes. Não, senhor. É por unidade. Quem vota a favor? Levantou? Quem que é você? Fulano, Beltrano, não sei o quê. Anota os votos. Doutor, mas assim demora muito. Demora por falta de organização. Que uma assembleia, se for bem feita, acredito que 2, 3 horas é mais que o suficiente. E desde que seja trabalhado antes. Não é para deixar para trabalhar em cima da hora ali. Tem que ter participação dos condôminos com as informações na mão deles. Quando não tinha essa parte toda de internet que nós temos hoje, tinha que imprimir documento e tudo mais, eu concordo. Se tiver 100 unidades, tiver que imprimir um livro desse tamanho para cada unidade para fazer uma análise de contas, pelo amor, não vale a pena. É um custo desnecessário. Mas a partir de hoje, que você pode deixar um PDF disponível num link para quem quiser, baixa até pelo próprio celular, aí já não tem mais discussão. Pode colocar tudo na mão de todos os condôminos. Lembrando, cada condômino é um sócio daquele empreendimento. Então, ele tem direito a todas as informações na mão dele. Na mão dele. Esse é um ponto. Esse é um critério que eu vejo com validade. Doutores, mais alguma coisinha para a gente apontar aqui? Então, eu vejo, doutores, assuntos gerais é a pior coisa que existe. Por quê? Tem gente que discute, a terceirizada nós temos que trocar. É assunto? Não. eu quero que faça
fecha a minha sacada. Tem que provar, porque todo mundo tem que fechar tudo igualzinho e tal. Não pode mudar a fachada, tá? Isso exige quantos de voto? 2/3. Então, os assuntos gerais, pode provar isso? Não pode. Então, as pessoas às vezes acabam brigando por assuntos gerais. Assuntos gerais, pessoal, é uma coisa assim tão. Sei lá, eu acho o seguinte: assim que sair a convocação, o que a gente tem que fazer? Telefona para o 5, telefona para o administrador e fala: ó, eu quero que coloque tal item. Não colocou? Faz uma comissão, por isso que o doutor sempre faz de comissão, faz a comissão, faz um abaixo-assinado, eles colocam na pauta. São obrigados, pessoal. Se juntar um número suficiente de assinatura, é obrigado a colocar na ata. Então, tem meios legais para estar fazendo isso. Não precisa ser no dia da Assembleia, assuntos gerais. Olha, doutor, você acredita? A Assembleia durou 2 horas a mais por causa dos assuntos gerais e ainda deu briga e não resolveram nada. Porque todo mundo fala. Tem que mandar calar a boca. Eu já vi gente falar que tem que levar até a polícia junto. Olha, em Assembleia. Pessoal, a gente tem que viver em urbanidade. O condomínio chama condomínio, de todo mundo. Se é de todo mundo, por isso que tem a mediação, que tem que ser resolvido, tem que ser, como fala, da melhor lisura possível. E a ata aberta, que o doutor comentou, é outra coisa que é errado. Por quê? Coloca coisa a mais, muitas vezes, ou coloca coisa a menos, tá? Depois, como você vai provar que aquilo ali está errado e que não é desse jeito? Como você vai provar? Vai entrar na justiça? Pessoal, Entra. Quem vai ser aproveitando o gancho que você falou agora, como é que vai provar aquilo que foi dito na Assembleia? Que não redigiu a ata na hora, deixou para fazer depois. Aí vem aquele negócio. Pode gravar com celular na hora ali? Hoje e aí? Deve. Pô, mas tem aquela pessoa que fala, eu não autorizo me filmar, eu não autorizo gravar o meu áudio. Pessoal, nesse caso, já tem decisão do Superior Tribunal de Justiça que, mesmo que o morador que está ali, ele grave a Assembleia, ele pode fazer isso. Não tem problema. Desde que, aí vem a finalidade dessa gravação. Se você está fazendo uma gravação dessa com a intenção de jogar em grupinho de WhatsApp, um corte, jogar em rede social, aí você está dando um tiro no pé. Aí você está cometendo crime. Aí você está errando e errando feio. Agora, se você está guardando a imagem, guardando aquele áudio para uma conferência, que nem esse pessoal cisma de fazer o edital depois, faz um rascunho para depois fazer o edital. E você, com o áudio gravado, você querer contestar aquilo que está escrito no edital que veio depois, aí você tem base para isso. Lembrando, um único morador pode questionar o edital? Pode. Só que tem uma coisa, você vai questionar como? Zap para o síndico? Eu acho que não vai resolver. Zap para o conselho? Não vai resolver. Como é que vai resolver? Mediante fórum. Só que para ir para o fórum, você vai ter que ter documentação na mão, vai ter que contratar advogado e não vai ser barato esse tipo de coisa. E provavelmente vai ter recurso e o processo vai andar um pouquinho mais oneroso. Se ficar tudo com um único condômino, não vale a pena. É o que a maioria dos casos acontece. Agora, o que a gente cansa de falar aqui nas lives de quinta-feira para vocês. Se os condôminos começam a se organizar, conselho fiscal, conselho consultivo, comissões temáticas, com base nessas comissões, vocês começam a se envolver mais na gestão do condomínio, qualquer coisa que vocês queiram fazer, só os líderes de comissões, o líder dos conselhos, numa reunião de online, como estamos fazendo agora, já consegue formalizar alguma coisa. E depois captar votos, captar participantes da lista, daquele movimento, é muito mais rápido. O que levaria meses,
para uma pessoa colher sozinha, ficar batendo de porta em porta no condomínio, tendo o condomínio organizado em comissões e conselhos, se bobear num único dia, resolve isso daí como vai ser feito. E se esses condôminos tiverem que contratar um advogado, um escritório específico para resolver uma pendência contra o síndico ou contra a administradora, com certeza vai ser bem menos oneroso e muito mais prático. Às vezes não é necessário contratar um advogado. Às vezes só de bater um papo já resolve as coisas pela pressão da maioria ali no condomínio. E quando falo maioria, não é maioria de todos eles ali, mas sim de um grupo grande. Só isso. Doutores, outro ponto para a gente bater um papinho rapidinho aqui. Quer ver uma coisa legal para a gente fazer um comentário aqui, para não deixar passar? Sendo que já está quase 30 minutos de live. Sim. Quais são os pontos principais para não deixar passar de uma ata de assembleia? O que deve ser anotado? Vamos lá? Por exemplo, anotar na ata a abertura da assembleia. Outra, a escolha do presidente e do secretário. Outra, exemplificar se é quórum necessário, se é específica a votação ou basta o quórum simples da maioria dos presentes. Outro ponto, se começou a assembleia a partir da primeira ou da segunda chamada, ou seja, não tinha quórum suficiente na primeira chamada. Outro, a transcrição da ordem do dia, ou seja, aquilo que está no edital, cada ponto ali ser colocado ali também para ser rebatido, votado e tudo mais. Outro ponto, resumo das decisões, resumo dos resultados, as abstenções e os motivos dessas abstenções. Outra coisa, isso até hoje eu não vi. Os condôminos que se retiraram, está anotado na pauta, na ata. Quem saiu da Assembleia entrou e foi embora, às vezes até antes de uma votação. E aí aquilo que eu mais pego no pé do povo, que eu, pelo menos é a minha opinião. No encerramento dos trabalhos, a leitura da ata e a sua aprovação no próprio encerramento da Assembleia. Ou seja, fez, está com o laptop ali, está com a impressora, fez a leitura, imprimiu, presidente assina, secretário assina e encerra-se a ata por ali. Se for o caso, até pega 2 testemunhas dos condôminos. Aí é a critério daquilo que está redigido na convenção, se prevê ou não esse tipo de procedimento. Doutores, mais alguma coisa para a gente apontar aqui? Então, eu vejo o seguinte, doutor, que geralmente o que acontece? Quando a pessoa está votando, é uma muvuca danada. Daí levanta a mão, outro levanta. Porque é o seguinte, o ideal que agora, através da informatização, ficou muito mais fácil aprovar uma manutenção, aprovar um melhoramento no condomínio, porque é tudo eletrônico agora. Cada um fica com equipamento, você vota para o que você quer, é sim ou não, e tem abstenção. Porque que, geralmente, o doutor comentou que está certo, 100 pessoas, ela se cansa no meio do caminho, quando chega na hora da votação, cadê a pessoa? Sumiu, doutor. Então, assim, não tem como você falar, das 100 pessoas, tanto se absteve, tanto sim, tanto não, formou 100 pessoas. Vai dar 98, vai dar 90, vai dar 85. Esse resto, como faz? Se ele assinou que ele entrou na Assembleia, ele assinou. Porque a gente assina quando entra na Assembleia, a pessoa vê se a gente é inadimplente ou não, vê se está com procuração ou não. Isso é importante, pessoal. Na Assembleia tem que ver isso. A procuração é válida, não é válida, a pessoa... Porque muita gente entra, é inventariante. Pode inventariante? Pode. Em cada unidade. Mas a pessoa é inventariante mesmo? Tem que provar. Então, tudo isso são coisas... Porque, imagine, doutor, se é uma votação cerrada, que já aconteceu na minha Assembleia, tá? Ganhamos por uns votos. E se tiver alguma coisa errada?
Pode ser que eu perca também, ou ganho. É a procuração lá. Eu não vi a procuração. A procuração está totalmente errada. Por quê? O que tem que ter essa procuração? Está escrito que é para a Assembleia, que é representar naquele dia, naquele horário, e a pauta tal. Tem que estar escrito isso, pessoal. O pessoal também não há. Procuração muito importante no dia da Assembleia, verificar. Ou pede um tempo no outro dia, para se considerar o voto válido ou não. Mas tem que verificar se a procuração está válida. Então, é muito importante, pessoal, as pessoas que estão na Assembleia ficar nas minúcias, de olho em tudo. Porque qualquer coisa errada, quem paga é os condôminos. A conta é para os condôminos. Por isso que precisa verificar tudo. Não, é exatamente isso. E outra, dependendo do condomínio, isso já está sabendo, às vezes condomínio um pouquinho mais alto padrão, acaba colocando a própria convenção, que, ou dependendo da pauta, ou em todas as pautas de assembleia, quem vai estar fazendo a ata é um tabelião. Ou seja, eles contratam um tabelião para estar presente no condomínio, e ele vai estar redigindo a ata, ele vai ser o secretário ali nesse dia. Ou seja, para dar legitimidade, mais legitimidade para esse ato. E o doutor Jorge falou, poxa, contratar sistemas eletrônicos. Hoje o próprio Código Civil já prevê a Assembleia Eletrônica, ou seja, já tem aplicativo para isso. E isso daí também já pode ser feito, não só 100% eletrônico, como também híbrido, ou seja pessoas online, aonde ela estiver, ela pode estar participando da Assembleia, inclusive votando, ou dentro do próprio condomínio, normalmente com salão de festa, tudo mais. E ali está sendo redigida a ata e sendo feitas as votações, inclusive por aplicativo, uma coisa do tipo, dá para fazer. E que nem o doutor já falou, hoje em dia ficou mais fácil tomar decisões difíceis, onde requer quórum especial. Por quê? Hoje a gente tem previsto também no Código Civil as sessões permanentes. Ou seja, o pessoal foi, votou, não conseguiu o quórum necessário para aprovação, por exemplo, pintura de fachada, uma obra mais pesada, um orçamento mais pesado, você pode estar fazendo, prolongando aquela assembleia para uma data posterior. Isso conforme as regras ali do Código Civil, já tem live sobre isso, esse assunto aqui no canal para vocês. Doutores, mais alguma coisinha para a gente apontar aqui para a turma? Nada mais? Não, nada mais. Então, bora lá para as considerações finais? Vamos. Quem começa? As meninas. Ai, sabia que ia falar isso. Não, olha, nossa, gente, eu estou muito cansada. Estamos educados, né, doutor? Não, tudo bem. Mas olha, eu gostei do final aí que vocês falaram sobre, né, os meios de comunicação, né, que hoje a gente tem vários. Essa possibilidade de votar online, né, de estar assistindo online. Então, hoje não é desculpa, né, para não participar de uma assembleia. Eu sempre falo assim, gente, é interesse, né? Lógico, tem que ser interesse seu de participar, é seu patrimônio e tal, você tem que cuidar. Mas, assim, hoje dá para a Assembleia não ser uma coisa cansativa, né? Por quê? Porque a gente tem tudo, o assunto já veio anterior, a gente já está preparado para aquele dia, né? Se prepara naquele dia. Então, assim, eu acredito que hoje dá para ter assembleias mais tranquilas, né? Não que não vai ter discussões, porque existe, sim, e é bom a discussão, né, sobre temas, mas hoje dá para ser mais tranquila com a informatização de tudo que a gente tem, dos recursos que a gente tem hoje, né, para apresentar e para participar. Então, assim, a ata é algo mais técnico, então o importante é não ser qualquer pessoa para redigir, né? Porque tem que ser uma coisa bem feita, é um documento, né? Inclusive, né, pode ser registrado em cartório, pode, né? Não é obrigatório, mas é isso, é um assunto bem importante, essencial, que eu acho que todo mundo tem que conhecer um pouquinho, tem que procurar saber, e é isso, gente. Eu quero agradecer mais o conhecimento que eu aprendi aqui, né? Vocês falaram, hoje eu só ouvi mais, né? Mas eu gosto de aprender também.
E eu acredito que as pessoas também vão sentir, vão se identificar. A gente tem muito que aprender daqui para frente. Obrigada a todos e eu espero vocês na próxima semana. Perfeito, obrigado, doutora. Doutor Jorge? Então, minhas considerações finais é assim, para ter legalidade, vamos observar mais, se for possível, o custo não é tão caro, chama um cartorário para estar acompanhando isso, para lavrar a ata naquele momento, né? Que eu acho que não fica tão caro, porque um condomínio, por exemplo, de 200 unidades, quanto vai sair para cada um no cartorário? R$ 2, R$ 4? Sendo que vai dar uma legalidade muito, uma transparência, porque, pessoal, vamos ser sinceros, quanto melhor a transparência no condomínio, muito melhor. Primeiro, o síndico não é culpado, o zelador não é culpado, a terceirizada não é culpada, você não coloca culpado em ninguém. Foi decidido pela maioria e acabou. Acabou. Então, preste mais atenção, síndico, o conselho consultivo, o conselho da área das finanças, né? Fiscal. Também tem que estar olhando isso e acho que tudo vai dar certo. Pessoal, muito obrigado por a noite por hoje e agradeço imensamente vocês e vamos para a Marcha de Jesus. Estou esperando vocês todos. E pode tomar um café em casa, tá? Está perto do escritório de Campos de Marte, está bem pertinho. Venha para cá, vamos para cá. Fechou. Valeu, obrigado, doutora Patrícia, obrigado, doutor Jorge, pela presença de vocês aqui mais uma vez. Pessoal, agradeço por vocês estarem conosco aqui de novo. E só para fechar aqui também com uma consideração final, que nem a doutora Patrícia falou agora há pouco. A ata da Assembleia não é obrigatório estar registrando em cartório, mas é recomendável. Por que disso? Garante a guarda desse documento. Por quê? Tem condomínios aí de mais de 30 anos. Se for contar em guardar numa pasta, dentro de uma salinha, lá nos fundos do condomínio, se der uma enchente, alguma coisa do tipo, vai se perder todos esses arquivos. Agora, se estão todos eles registrados num cartório, todos esses documentos estão preservados. E é a história do condomínio. É muito válido, eu considero um investimento e não um custo. Sim. Outra coisa que o doutor Jorge falou, poxa, levar um tabelião ali, poxa, vai ratear para todo mundo? O custo vai lá embaixo. Vale a pena também fazer isso. Só que tem um porém. Se for para decidir se vai contratar o tabelião ou não, toda vez que for ser feita uma assembleia, fica inviável esse tipo de discussão. O que deve ser feito antes disso? Alteração na convenção condominial. Faça uma comissão, contrate a própria comissão, um advogado, um escritório especializado na área condominial. A partir desse escritório, será notificado o síndico, o conselho, a administradora, para começar os trabalhos para a elaboração desse trecho da convenção condominial. E, se for necessário, atualizar outros pontos ali que são de interesse de todos do condomínio. Aí sim, a partir do momento que tiver um regramento claro na convenção, fica tudo perfeito para ser trabalhado. Fechou? E evita muita confusão. É isso, pessoal. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, quem assistiu a gente e quem vai assistir, depois vai ficar gravado essa live. Uma excelente semana para todos vocês e vejo vocês na Marcha para Jesus daqui a pouco. Até mais. Fomos! Tudo de bom.